Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e sou muito fã da Taylor Swift. Então toda vez que ela lança qualquer coisa, eu trago vários vídeos aqui no canal, a gente conversa sobre tudo que gira ao redor desses lançamentos, porque a gente criou mesmo aqui um espaço bem legal para discutir os trabalhos da Taylor. Então eu tava devendo pra vocês o vídeo de análise do álbum Midnights, que a Taylor lançou na última sexta-feira, dia 21 de outubro, e aqui está. Mas, se você ainda não for inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve, por favor. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. E também me segue nas minhas redes sociais, é Mari Bianchini no Twitter e Mari S. Bianchini no TikTok e no Instagram. Vamos ao que interessa então, que eu fiz um roteiro de 10 páginas do Word, eu tô desesperada. Esse vídeo vai ficar com 40 minutos e vocês que lidem com isso, entendeu? Botem na velocidade 1.2, 1.7, 2.0 se precisar. Vai lavar uma louça, pega uma comida e me ouve falar, beleza? Vamos lá. A gente já falou várias vezes aqui no canal que o Midnights tem a proposta de trazer músicas, apresentar músicas que a Taylor escreveu sobre noites na vida dela, onde ela não conseguiu dormir porque tinham coisas passando pela cabeça dela. Então ela define o Midnights como uma coleção de músicas escritas no meio da noite e que apresentam uma jornada através de terrores e de sonhos. E aí, essa jornada, ela reflete presente e principalmente passado. O que eu entendo aqui, eu acho que vocês também devem ter entendido a mesma coisa, é que a Taylor, quando decidiu escrever o Midnights, ela olhou pra trás na vida dela, revisitou momentos antigos, situações antigas e colocou em palavras terrores, medos, inseguranças, reflexões que ficaram na cabeça dela, que estavam na cabeça dela desde que essas situações e dias aconteceram até o presente momento. Então aqui, em vários momentos desse álbum, ela decide revisitar o seu passado. Ela decide falar de situações do seu passado. E é muito legal porque a gente sabe que a Taylor construiu uma carreira falando sobre corações partidos, histórias de amor que não deram certo. Só que em determinado momento ela se apaixonou e ela tá aí num relacionamento estável de 6 anos com o Joe Alwyn, que é um ator, vocês já devem saber disso também. E em alguns momentos ela se perguntou, será que eu vou conseguir ainda escrever músicas sobre relacionamentos não felizes, estando num relacionamento feliz há tanto tempo? E ela provou que sim, com o Folklore e com o Evermore, que ela fez muito isso, né, de escrever histórias sobre outras pessoas e não necessariamente sobre ela mesma, ou até ela também escreveu várias músicas que eram sobre a vida dela, mas ela escreveu essas músicas através de metáforas, então escrevendo histórias de folclore mesmo, né, de folclore, que foi o que ela se propôs a fazer nessa era dupla que foi Folklore e Evermore. Mas aqui no Midnights, ela volta a escrever músicas estritamente pessoais. E aí tem músicas muito felizes sobre o amor, que são sobre o relacionamento feliz e estável que ela vive há 6 anos, e músicas que também são sobre amor em alguns momentos, mas que são sobre amores que deram errado. E aí é a Taylor voltando no tempo e revisitando situações e momentos da vida dela, e discutindo isso com uma percepção mais adulta, com uma percepção de uma mulher de 30 e tantos anos. É isso que ela faz aqui. E a gente sabe que a Taylor construiu o Midnights, pensou no Midnights, apenas ela em parceria com o Jack Antonoff, que é um produtor musical que trabalha com a Taylor desde 2013, então eles estão quase há 10 anos trabalhando juntos, mas é a primeira vez, o primeiro álbum, que os dois escrevem e produzem só eles como os dois colaboradores principais. A gente até tem algumas participações especiais, a gente vai falar sobre elas ao longo do vídeo, mas essencialmente esse é um álbum que os dois criaram. E a Taylor revelou pra gente que ela e o Jack já estavam escrevendo algumas coisas, brincando, dando algumas ideias, mas que o conceito do Midnights e as músicas que fazem parte desse álbum surgiram quando os parceiros dos dois, tanto da Taylor quanto do Jack, que são no caso o Joe Alwyn e a Margaret Qualley, ambos atores, estavam trabalhando num filme juntos no Panamá. Então os dois gravaram o filme Stars at Noon no Panamá durante um tempo. E a Taylor e o Jack estavam em Nova York, sozinhos, sem os seus relacionamentos naquele momento. E aí eles se uniram, começaram a trabalhar juntos. E foi nesse momento em que eles acabaram ficando acordados até tarde, refletindo sobre memórias antigas, sobre madrugadas passadas. E criaram esse conceito, criaram essas músicas. Então a gente tem aqui essa proposta para o álbum Midnights. Com isso dito, vamos analisar todas as faixas que fazem parte desse projeto? Eu fiz análises sobre as 13 músicas da edição padrão e sobre as 7 músicas da edição 3AM.
Então a gente vai conversar sobre essas 20 músicas ao longo desse vídeo. Sei que vai ficar faltando Hits Different, que é a faixa bônus da Target, mas essa música só vai ser lançada no streaming daqui a um tempo, então por enquanto ela é exclusiva da Target, e aí eu não tive acesso a ela legalmente, né? Eu sei que a música já tá rodando aí na internet, mas eu não escutei ainda, e decidi não falar sobre ela por enquanto, mas quando ela for lançada no streaming, ou quando eu conseguir a edição deluxe e chegar aqui na minha casa, o meu CD, a gente conversa sobre isso com mais detalhes, tá bom? Então o disco começa com Lavender Haze, que a Taylor já tinha dito pra gente que foi uma música que surgiu a partir de uma frase da série Mad Men. Então a Taylor estava assistindo Mad Men, escutou a expressão Lavender Haze, foi pesquisar o que significava e descobriu que era uma expressão dos anos 50, muito utilizada para definir estar apaixonado. E que aí ela começou a pensar uma música a partir disso. Então em Lavender Haze, a Taylor fala sobre estar numa situação de névoa de lavanda, ou seja, estar numa situação de encanto, de amor, de felicidade, e sobre como ela quer proteger essa situação, esse estado de espírito a todo custo. Ela sabe que ela tem uma vida privada, ela sabe que o mundo inteiro gosta de dar opiniões e falar sobre pessoas famosas, mas ela tá determinada a proteger esse relacionamento. E aí a Taylor falou com todas as letras no Instagram que essa música é inspirada no seu relacionamento de 6 anos com Joe Alwyn. E que aqui ela fala a partir da perspectiva de uma mulher que tem uma vida pública, mas que ela sabe que com o advento das redes sociais, muitas pessoas podem se identificar com isso, né? Você posta alguma coisa nas redes sociais, de repente todo mundo que você conhece tem uma opinião pra dar sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida. Então aqui ela escreve essa narrativa. E aí na segunda parte da música, no segundo verso, acho que vale a gente perceber que a Taylor fala muito sobre as especulações que acontecem dela estar ou não casada com o Joe Alwyn, ou dela estar noiva ou não do Joe Alwyn, né? Ela fala assim: as pessoas continuam me perguntando se eu vou ser a sua noiva. Para as pessoas, só existem 2 tipos de mulher. Uma que tá ali só por uma noite e uma que é casada. Então, não se pode estar namorando uma pessoa por muito tempo, que sempre vai ter pessoas te perguntando: ah, e aí, quando vem o casamento? E aí, quando você casa, as pessoas vêm e começam a perguntar: cadê os filhos? Então, nunca tá bom, né? As pessoas nunca estão satisfeitas com a vida dos outros. E aí ela também menciona aqui que ela tinha muito medo das pessoas trazerem o histórico dela à tona, ou seja, informações sobre o passado dela à tona, e que as pessoas de fato fizeram isso, mas que o parceiro dela, no caso o Joey, não se importa com isso, né? Ele não se importa com as opiniões que a mídia tem sobre ela, que o público tem sobre ela. Ele tá ali porque ele a ama, e ele não se importa com o passado, não se incomoda com o passado, e, enfim, tem uma relação muito de paz e tranquilidade com ela. Eu gosto muito dessa música, eu acho que isso é uma coisa que a Taylor já mencionou em alguns outros momentos, né? Em Peace, por exemplo, do Folklore, ela fala muito sobre isso. E acho que aqui ela simplesmente valoriza esse relacionamento e deseja que esse relacionamento permaneça do jeito que ele é, com a tranquilidade, com a estabilidade que ele tem. A segunda música é Maroon, que significa uma tonalidade de vermelho mais escuro, uma espécie de bordeaux. E a gente sabe que as cores estão sempre presentes nas músicas da Taylor, principalmente para falar sobre diferentes emoções relacionadas a estar apaixonado. Então, em Daylight, por exemplo, a Taylor define um amor tranquilo, puro, que representa o final feliz, como dourado. E no álbum Red, ela também fala muito sobre um amor intenso, que machuca e que é escarlate, e ela descreve esse amor como tendo uma tonalidade de vermelho. Dessa vez, nessa música, ela fala sobre um amor que é maroon. Então, a minha interpretação disso é: esse amor ele é uma versão um pouquinho amadurecida, mas ainda assim é uma versão daquele amor escarlate, daquele amor intenso, daquele amor que não é o amor de final feliz, né? Que a gente cresce acreditando que o amor precisa trazer sofrimentos e precisa trazer desafios, você precisa lutar por ele, quando na verdade não é isso. Na verdade, o amor certo pra gente, normalmente ele vem em forma de paz, de tranquilidade. Então aqui em Maroon, a Taylor narra um amor do passado. Ela começa falando sobre o momento em que o relacionamento tava dando certo, tinha começado, que eles estavam felizes. A primeira parte da música é sobre isso. E a segunda parte da música fala sobre o momento em que esse relacionamento foi chegando ao fim e terminou. Uma frase que me chama muito a atenção nessa música é que a Taylor chama essa pessoa sobre a qual ela tá falando aqui de aquele com quem eu estava dançando em Nova York sem sapatos. E aí, assim, eu sei que surgiram algumas teorias sobre
quem a Taylor tá falando aqui. A minha teoria, e aí vocês podem me dizer se vocês concordam ou não, é de que sim, aqui a Taylor está falando sobre o Harry Styles, até porque tem vídeos deles dançando no dia 3 de dezembro de 2012, imitando a coreografia do filme Dirty Dancing em Nova York, e ela está sem sapatos. Então foi esse dia que me veio à cabeça. Algumas outras pessoas pensaram no Tom Hiddleston também, no Met Gala de 2016, mas a Taylor tava impecável aquele dia, né, de sapato e vestido e tudo mais, e cabelo platinado. Então eu acho que a ideia do Harry faz mais sentido. E eu gosto também de interpretar Maroon como sendo uma evolução do Red. E aí se a gente pensa que o Harry Styles veio depois do Jake Gyllenhaal na vida da Taylor, eu acho que faz sentido. Ainda é um amor ali que foi intenso, mas que era um pouquinho mais escuro, porque ele era um pouquinho mais maduro também. E não tão jovem, tão ingênuo. Faz sentido? Aproveitando que eu mencionei essa teoria, eu quero fazer um parênteses aqui. A gente vai especular sobre as inspirações por trás das músicas da Taylor nesse vídeo, mas a gente vai fazer isso com todo o respeito do mundo, e aqui eu coloco como verdade as coisas que a Taylor revelou, as coisas que a gente tem como certeza. Eu sei que tem outras especulações, tem teorias mirabolantes nas quais eu não acredito, e eu não vou ficar fazendo isso de uma forma desrespeitosa. Eu entendo que a Taylor aqui tá olhando pra anos atrás e trazendo perspectivas sobre relacionamentos antigos, e a Taylor sempre teve uma relação com a gente na qual ela permite que a gente especule, que a gente crie teorias. Isso não vai mudar, mas a gente faz isso com respeito e criando um limite ali, respeitando as coisas que a Taylor realmente afirmou pra gente ao longo dos anos e as coisas que ela compartilhou com a gente ao longo dos anos também, tá? Não sei se eu fui clara no que eu disse, mas quem entendeu, entendeu. Terceira faixa é Anti-Hero, que é um dos melhores lead singles da carreira da Taylor Swift. E digo mais, entendeu? Essa é uma música que discute os medos e as inseguranças da Taylor. Eu acho que eu já vou começar dizendo que tem vídeo aqui analisando o videoclipe de Anti-Hero. Eu trouxe muitas impressões e interpretações sobre essa música e sobre o vídeo que ilustra essa música, então esse vídeo vai estar linkado aqui do lado. Mas, de forma geral, Anti-Hero fala sobre diversos medos e inseguranças da Taylor. O medo de não amadurecer, o medo de ficar sozinha, a insegurança com a sua própria imagem, a dificuldade de olhar dentro de si, porque também existe um medo de o que é que você vai enxergar quando você olhar pra dentro de si, o medo de não poder confiar em ninguém, o medo de estar cercada por pessoas interesseiras. Então aqui a Taylor se coloca como a anti-heroína da sua própria história. Então no audiovisual a gente tem o herói, que é o protagonista, o mocinho, e a gente tem o conceito de anti-herói, que são aquelas histórias em que o protagonista, ele não é necessariamente bonzinho como os heróis são, mas também não é tão vilanesco quanto os vilões são. Então ele tem ali dois lados, ele tem camadas, né, e uma profundidade maior, porque essa pessoa às vezes tem atitudes ruins, mas no fundo tem também um lado bom. E aí nessa música a Taylor entende que parte dos seus problemas, das suas inseguranças, dos seus medos existem por sua própria culpa. E que ela cria todos esses problemas e medos e inseguranças dentro da sua própria cabeça. E ela precisa lidar com isso e aceitar todas as partes de si, fazer as pazes com isso pra ser a pessoa que ela é. A quarta faixa é Snow on the Beach. E em Snow on the Beach, a Taylor Swift e a Lana Del Rey cantam. Na verdade, a Taylor Swift canta e a Lana Del Rey aparece aqui de vez em quando fazendo um sussurro sobre se apaixonar por alguém inesperadamente ao mesmo tempo em que essa pessoa começa a se apaixonar por você também. Então, aqui, a Taylor compara se apaixonar de forma recíproca com ver neve caindo na praia. Então, é uma coisa que é quase impossível de acontecer, é muito difícil de acontecer. Você não tá acostumado em ver neve caindo em cidades praianas. Só que quando isso acontece, é bonito pra caralho. Quando isso acontece, é tudo que você sempre sonhou, é o melhor dos dois mundos. Então a gente tá tão acostumado na vida a se apaixonar e a quebrar o coração porque outra pessoa não ama a gente, não gosta da gente da mesma forma, na mesma intensidade, que quando o contrário acontece, né, quando você de repente se apaixona por alguém que também tá apaixonado por você, que também tá disposto a lutar por você, isso impressiona. E tem como essa música não ser sobre o Joe Alwyn? Não tem, entendeu? É mais uma canetada da Lourinha falando sobre esse relacionamento aí, que todos nós invejamos, porque eu também queria um relacionamento que desse certo, que fosse estável. Curiosidade número 1 sobre essa faixa. Tem um verso da letra da música em que a Taylor canta Now I'm all for you like Janet. Aqui é uma referência à música All For You, da Janet Jackson, de 2001. Curiosidade número 2, o Dylan O'Brien toca bateria nessa música. Dylan O'Brien
fez o videoclipe, o short film de All Too Well com a Taylor, é um ator super reconhecido, e aí de repente ele gravou uma bateria aqui pra Snow on the Beach. Achei essa informação muito aleatória, mas muito legal também. A quinta faixa é You're on Your Own Kid, e eu acho que é uma das melhores, talvez, do álbum, simplesmente porque nessa música a Taylor fala sobre a sua carreira inteira e a sua busca pelo amor, do início até o momento presente. Então aqui ela fala sobre, no começo, gostar de garotos que não gostavam dela de volta, sobre sonhar em sair da cidade na qual ela não tinha escolhido morar, e depois ela segue narrando outros acontecimentos. Ela fala sobre ter começado a sua carreira de cantora, sobre ter tocado as suas músicas em lugares pequenos para poucas pessoas, abraçando qualquer oportunidade que surgisse na vida dela, só pra depois perceber também que o sonho que ela tinha de se tornar artista não era um sonho raro, que muitas pessoas também tinham esse sonho e que poucas pessoas realizavam. E aí então na ponte ela fala sobre ter dado o seu sangue, lutado pra realizar esse sonho e ter conseguido. Pra também descobrir que não seria simples, não seria fácil ver o mundo inteiro opinando sobre quem ela era sem nem a conhecê-la. E ela fala também sobre tudo que ela enfrentou na indústria do entretenimento e sobre como ela encontrou amor no meio do caos, que é uma coisa que a gente já também tinha ouvido a Taylor cantar sobre em outros momentos, né, desde o Reputation, e sobre como ela decidiu proteger esse amor do resto do mundo inteiro. E ela conclui a música dizendo que ainda podem acontecer outras reviravoltas na vida dela, que as coisas podem mudar num piscar de olhos, mas que ela não precisa ter medo disso também, porque ela construiu uma carreira sólida e ela não precisa ter medo de perder tudo que ela conquistou aqui, porque ela pode confiar nesse legado que ela construiu. Eu acho que a gente tem aqui uma ponte, inclusive, que é bastante caótica e que vai crescendo de forma caótica para representar os altos e baixos da carreira da Taylor nos últimos anos e como foi sair do topo e quase lá embaixo, depois escalar todo esse caminho de volta. A sexta faixa é Midnight Rain, e aqui temos coisas pra conversar, né? Em Midnight Rain, a Taylor canta sobre um relacionamento passado de novo, e ela revisita essa história. Ela fala aqui sobre como esse relacionamento terminou porque os dois eram pessoas muito diferentes e queriam coisas muito diferentes. Ele era o sol, ela era a chuva da meia-noite. Ele queria se casar, ela estava mais preocupada com a sua carreira, estava mais focada na sua carreira. Então o tempo foi passando, cada um seguiu o seu caminho e hoje em dia eles nem pensam muito um no outro, exceto quando eles acabam lembrando do passado. É mais ou menos essa narrativa que a Taylor constrói aqui. E temos algumas teorias rolando na internet, eu vou falar sobre todas elas, mas eu tenho o meu voto, tá bom? Então assim, primeira teoria, Tom Hiddleston. Por quê? Porque esse relacionamento aconteceu num momento muito complicado da vida da Taylor, onde ela estava lutando para restabelecer a sua carreira, né? Lutando para ter a sua carreira de volta. Ela tinha ido parar no fundo do poço, então ela estava muito focada em reconstruir a sua imagem. E o Tom era bem mais velho do que a Taylor, né? Quase 10 anos mais velho do que ela. Então também era compreensível que ele quisesse uma vida mais tranquila e estivesse pensando em formar sua própria família. A segunda teoria que a gente tem é em relação ao Taylor Lautner. Algumas pessoas acham que é sobre ele, porque ele se casou recentemente, então talvez isso tivesse inspirado a Taylor de alguma forma. E as pessoas também acham que Sunshine, você é Sunshine, eu sou a chuva da meia-noite, é uma referência ao personagem Jacob, que é o personagem mais famoso da carreira do Taylor Lautner. E o Jacob em Crepúsculo era chamado pela Bella às vezes de Sol, né? Ela comparava ele com o Sol. Então assim, existem aqui essas teorias, mas também existe uma outra teoria de que talvez seja sobre uma pessoa do passado da Taylor, da época anterior a ela ser famosa, da época que ela tava lá na Pensilvânia, em Nashville, na verdade, já, né? Vamos ser justos. E que seria talvez a mesma pessoa da faixa We Were Happy, que a Taylor incluiu no Fearless. Também vi gente mencionando o Conor Kennedy, enfim, as teorias são diversas. A minha aposta, primeira vez que eu ouvi, falei Tom Hiddleston. Mas eu acho que é possível também ser sobre o Taylor Lautner ou sobre a mesma pessoa de We Were Happy. Não vou aqui bater o martelo, mas no meu coração, quando eu ouvi, eu senti que era pro Tom Hiddleston. Inclusive, é uma música que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, caralho, que música estranha. E agora virou uma das minhas favoritas, eu tô obcecada com essa música. Um fun fact aqui pra vocês. Nada a ver com nada. Sétima música do álbum é Question. E Question, não tem muita dúvida sobre o que a Taylor tá falando aqui. Porque, logo de cara, Question faz sample da música Out of the Woods, que é uma música da Taylor, do álbum 1989, que é uma música sobre o Harry Styles. Isso não existem dúvidas em relação a isso. Out of the Woods é sobre o Harry Styles.
E aí a Taylor começa Question fazendo I Remember de Out of the Woods, e aí faz um sample ali da música. Ai, Question também é muito boa, meu Deus. Então assim, Question é sobre o Harry Styles. Estou afirmando aqui pela minha conta em risco. Uma outra evidência disso é quando a Taylor canta Good Girl, Sad Boy, então boa garota, triste garoto. E a gente sabe que em Style, que é outra música sobre o Harry Styles, a Taylor também canta And I Got That Good Girl Faith, eu tenho essa fé de boa garota. Então tem aqui, ó, esse paralelo. E tem outros paralelos também com outras músicas do 1989 que a gente sabe ali que são sobre o Harry. Nessa música, a Taylor pede explicações pra um ex. E eu acho que também tem duas interpretações aqui, mais ou menos. Ela faz perguntas pra esse ex sobre o relacionamento passado deles. Mas eu fiquei na dúvida se no refrão ela se coloca na terceira pessoa, né? Ela se refere a ela mesma no passado, a versão dela, que foi a pessoa que namorou esse cara, ou se ela tá aqui falando realmente sobre uma outra garota. Pode ser a mesma garota a qual ela se refere em Style, né? Ela canta And I heard that you be now and about with some other girl. Então pode ser. Mas eu fiquei na dúvida quanto a essa informação, quanto a essa interpretação. Me contem nos comentários, tá? Mas aqui ela questiona se ele gostaria de ter agido diferente na época, com o relacionamento deles e com essa história toda, e tomado outras decisões pra ter feito o relacionamento dar certo, ou pra ter feito o relacionamento ir pra outro lugar. Isso me lembra também muito How You Get The Girl, que é outra música do 1989. Então eu acho que Question é uma música que me lembra muito 1989 e que traz algumas referências a essa época aqui com bastante clareza. Curiosidade sobre Question. Nas palmas, a gente ouve um barulhinho de palmas na música em determinado momento, estão creditados Dylan O'Brien, de novo, Austin Swift, irmão da Taylor, Jackie Antonoff e a irmã dele, a Rachel Antonoff. Fica aqui de curiosidade pra vocês mesmo. E vamos pra Vigilant Shit, que eu também amei e que é a cara do Reputation. Justiça pelo Reputation. Além de ser a cara do Reputation, me lembra muito Nobody No Crime em termos de narrativa. Em Vigilant Shit, a Taylor constrói uma narrativa em que o eu lírico, que no caso é ela, opta por vingança. Então, ao invés de ficar triste, ela decide se vingar de alguém que fez mal pra ela. Eu acho que é possível até olhar pra isso e fazer uma interpretação romântica, entender que talvez a Taylor esteja aqui falando de um ex-interesse amoroso, mas eu acho que ela faz mais ou menos o que ela faz com as músicas do folclore. Então ela fala sobre uma coisa que não tem nada a ver com amor, mas escreve de um jeito que pode ser interpretado como se fosse uma música que tem a ver com questões românticas e amorosas. Mas vamos de teorias, quase confirmadas. Tem um momento da música em que a Taylor canta. Ela precisava de provas duras e frias, então eu dei a ela algumas. Ela ganhou um envelope, você não viu? De onde você acha que ela conseguiu esse envelope? Agora ela ficou com a casa, com as crianças e com o orgulho. Então você pode me imaginar planejando e sendo estrategista e inteligente com a sua ex-mulher. Tem um verso da música em que a Taylor canta isso. A internet já concluiu que aqui a Taylor está falando sobre a Yael Cohen, que era casada com o Scooter Braun. Então ela foi casada com o Scooter de 2014 a 2021. Os dois tiveram um divórcio conturbado no ano passado. E ele teve que pagar 20 milhões de dólares pra ela no fim do processo de divórcio. Ela ficou com a casa, ela ficou com os filhos. E a Taylor já tinha mencionado ela em Mad Woman, antes de tudo isso acontecer. Então ela fala sobre a esposa do Scooter Braun de uma forma metafórica em Mad Woman também. Então a galera entendeu que esse verso falava sobre isso e, portanto, a música inteira falava sobre isso. Sobre como a Taylor, ao invés de ficar triste com uma situação em que o Scooter tentou fazer mal pra ela, que no caso foi a compra das Masters, ela decidiu optar por vingança. Até porque a gente sabe que ao invés de aceitar essa compra, a Taylor decidiu regravar todos os seus álbuns e ela tem feito das regravações um evento, um grande sucesso, que é uma coisa muito inesperada, né? Não é fácil fazer isso acontecer. Então ela decidiu se vingar e essa vingança tem dado muito certo. E aí uma outra frase que chamou a atenção dos fãs é quando a Taylor canta. Alguém contou seus crimes de colarinho branco ao FBI. E recentemente o Scooter Braun tá ali numa investigação, num processo de 200 milhões de dólares, isso aconteceu no ano passado eu acho, por conta de um fundo de investimento privado que era uma fraude, que estava falido. Então ele estava sendo investigado pelo FBI. E aí a galera também associou essa frasezinha a esse acontecimento. Em Bejeweled, que é a 9ª faixa, a Taylor tá frustrada porque o seu parceiro não a valoriza como ela merece. Em troca, pra se vingar também, ela decide sair e se divertir. Ainda que a Taylor não esteja sendo valorizada, ela sabe que ela é capaz de fazer todo mundo prestar atenção nela. Ela sabe que ainda que ela esteja num momento
onde ela seja chateada e triste e não sendo cuidada como ela merecia, ela ainda consegue fazer qualquer lugar brilhar, chamar a atenção de todo mundo. É isso que ela canta aqui. E pra mim, a primeira coisa que me veio na cabeça, e eu vi que outras pessoas estavam teorizando isso também, é o Met Gala de 2016. Porque a gente sabe que a Taylor estava namorando com o Calvin Harris, e eles tiveram vários problemas ali, inclusive. O Met Gala também aconteceu na mesma época em que o Calvin deu uma entrevista falando que não se via trabalhando com a Taylor, ainda que os dois fossem músicos. E ele falou isso no lançamento de This Is What You Came For, que era uma música que ele tinha escrito com a Taylor Swift, e não falado isso pra ninguém, inicialmente. E aí a Taylor foi no Met Gala e foi vista dançando com o Tom Hiddleston a noite inteira, e depois ela terminou com o Calvin Harris e começou um relacionamento com o Tom Hiddleston. Então, pra mim, é isso aqui que ela tá narrando em Bejeweled. É a minha visão das coisas. A 10ª faixa é Labyrinth. Em Labyrinth, a Taylor fala sobre o labirinto que a sua própria mente criou pra ela. Ela percebe aqui que ela tá se apaixonando, de novo, pouco tempo depois de ter passado por um término, por uma decepção amorosa, então ela não achou que ela fosse se apaixonar tão depressa. E ela tá impressionada com como a outra pessoa, essa outra pessoa, tá entrando na vida dela e tá causando bons sentimentos nela, de forma geral. Inclusive nessa música, a Taylor também fala sobre como ela tem medo de elevadores e ela atribui esse medo a como a sua própria carreira aconteceu muito rápido, a como ela se tornou famosa muito rápido e como ela acredita que quando uma coisa sobe e cresce rápido demais, não dura. Ela faz essa metáfora aqui, essa comparação. E pra mim, ela tá falando sobre o Joe Alwyn com certeza nessa música, porque rolou o Calvin Harris, a Taylor começou o relacionamento com o Tom Hiddleston, terminou esse relacionamento e logo também já começou um relacionamento com o Joe Alwyn, num momento em que talvez ela não... Ela tinha acabado de lidar com várias questões amorosas, né? Então ela não tava necessariamente esperando que isso fosse acontecer dessa forma, mas as coisas aconteceram assim, e de repente ela se viu num relacionamento muito legal, que fez muito bem pra ela e que durou, que tá aí durando há tanto tempo. Então temos a 11ª faixa, Karma, que não foi nada do que as pessoas estavam esperando. Mas eu enxergo Karma como a Taylor aqui mudando a narrativa. Então ela passou anos da vida dela dizendo que o karma ia chegar para as pessoas que a machucaram, que o karma ia fazer justiça por ela. E aqui ela percebe que isso já aconteceu. Ela percebe que talvez o karma não necessariamente venha na forma de coisas ruins para as pessoas que a machucaram, e sim em forma de coisas boas para ela. Então o karma agiu, mas ele agiu na vida dela, colocando um namorado incrível, gatos que a amam, pensamentos relaxantes e uma consciência tranquila para que ela possa viver a vida. Então ela tem vivido coisas incríveis na vida dela, pessoal e profissionalmente. Os recordes que o Midnights tem batido são prova disso. Então o álbum se tornou aí o mais ouvido da história da plataforma do Spotify no primeiro dia de lançamento e bateu vários outros recordes. E ela achou que o Lover, em 2019, seria a última chance dela de sucesso. E aqui a gente tá, anos depois, percebendo que isso não era verdade, né? Inclusive nessa música ela fala: Ask me why so many fade, but I'm still here. Então me pergunte por que muitas pessoas vão embora e desaparecem e eu continuo aqui. Eu continuo aqui com a minha carreira estável, fazendo sucesso. Então eu ainda acho que ela também menciona pessoas como Kanye West, principalmente Scooter Braun. Acho que pro Scooter é muito clara a menção, porque ela canta assim: My pennies made your crown, as minhas moedas fizeram a sua coroa, trick me once, trick me twice. Você me enganou uma vez, depois me enganou 2 vezes. Tem essa menção aqui, eu acho sim que ela fala sobre as coisas ruins que tem acontecido com as pessoas que a machucaram, mas eu acho que a música é muito mais sobre amor e paz. Até porque tem um outro verso bem interessante na música em que a Taylor canta: Karma is the guy on the screen coming straight home to me. Então Karma é esse garoto na minha televisão, na minha tela, vindo pra casa direto pra mim. Que é uma referência clara ao Joe Alwyn, que é ator, e que quando termina de gravar, vai pra casa ficar com a Taylor. Falando em Joe Alwyn, ele escreveu com a Taylor Swift a faixa Sweet Nothing, que é a 12ª música do álbum. Não é a primeira vez que isso acontece, ele já compôs algumas outras músicas com a Taylor nos últimos álbuns, com o pseudônimo de William Bowery, e ele... Bowery, é difícil falar esse sobrenome, né? E aqui ele faz a mesma coisa. Em Sweet Nothings, a Taylor canta sobre como seu parceiro nunca exigiu nada dela, além de coisas simples e básicas e felicidade. Ele só sempre quis que ela oferecesse pra ele os sweet nothings dela, então os doces nadas, que é uma expressão que fala sobre coisas simples e pequenas, assim.
E é uma música cheia de gratidão e gratidão por esse amor que é tão leve e tão tranquilo. A Taylor tem uma vida onde todo mundo tá sempre exigindo mais e mais dela. A mídia, a crítica, os haters, os fãs, mas não o seu parceiro, não o Joe. Ele quer que ela seja exatamente quem ela sempre foi, quem ela é, e isso é suficiente. Um quer que o outro seja quem é e não exige nada além disso nesse relacionamento. Imagina os dois escrevendo essa música juntos, pelo amor de Deus, eu morro de amores. Eu amo eles, muito. E a edição padrão do Midnight termina com Mastermind, e aqui a Taylor reafirma que ela e o seu namorado de 6 anos, o Joe Owen, foram feitos um pro outro. E mais do que isso, aqui ela admite que nada foi acidental, que ela planejou tudo no relacionamento deles. Que quando eles se conheceram, ela sabia que queria que ele fosse dela e trabalhou pra fazer isso acontecer. E além disso, ela confessa isso pra ele aqui, né, na música, e ela até vira e diz assim: e se eu te disser que eu sou um gênio? Né? E se eu te disser que eu planejei tudo isso aqui? Enquanto ele responde pra ela, e ela percebe que ele sabia disso o tempo todo. Ele sabia que ela tinha planejado, ele sabia o que estava se passando na cabeça dela, e ele queria exatamente que isso acontecesse também. Eu amo eles, que ódio. Perfeitos. E agora vamos então falar da edição 3am, que a Taylor lançou de surpresa na madrugada. Então, às 4 da manhã aqui no Brasil, eu tava prontinha pra dormir. Quem assistiu os reacts viu a humilhação que eu passei. E a Taylor falou muito, logo que ela anunciou essas 7 músicas, né, lançou essas 7 músicas, que ela tinha pensado no Midnights como um álbum conceitual completo, com as 13 músicas que fazem parte da edição padrão. E que essas 13 músicas formam uma imagem completa das intensidades dessa hora louca e mistificada que é a meia-noite. Mas ela disse também que acabou escrevendo outras músicas durante essa jornada para encontrar as 13 músicas perfeitas pro álbum, que ela decidiu que ela queria compartilhar com a gente também. Então aqui a gente tem uma espécie de From the Vault do Midnights, que é uma tradição que a Taylor criou com as regravações. E eu gosto muito de saber que ela continua compartilhando com a gente essas músicas que quase não entraram nos álbuns. E aí na 3am Edition a gente tem a participação do Aaron Dessner em 3 faixas, que acabam sendo as minhas favoritas dessa nova edição, né? Dessa edição das 3 da madrugada. Que são The Great War, High Infidelity, Would've, Could've, Should've. Então o Aaron Dessner ajudou a compor e a produzir essas 3 músicas dessa edição, apesar de não estar na edição normal do álbum. O restante das músicas foi produzido e composto pela Taylor Swift com o Jack Antonoff. Ah, e eu esqueci de mencionar também que tem 2 músicas da edição padrão que tiveram outros compositores além da Taylor, do Jack Antonoff e também do Joe Owen, que aparecem em Sweet Nothings, que são Lavender Haze e Karma. E aí uma das compositoras é a Zoe Kravitz, a atriz Zoe Kravitz, filha também do Lenny Kravitz, que é muito amiga da Taylor há muitos anos. Eu já falei isso em outros vídeos, mas nesse aqui ainda não tinha dito, né? Então, só registrando. Vamos falar sobre as 7 músicas da 3am Edition. A primeira delas é The Great War, que a gente pode traduzir para A Grande Guerra. E aqui eu entendo que a Taylor tá cantando sobre uma briga intensa que aconteceu no relacionamento dela, mais especificamente o relacionamento atual, com o Joe Owen. Ela já se referiu a essa briga em outras músicas como Afterglow e Cornelia Street. Eu não sei se é exatamente a mesma briga, mas me parece que sim. Uma briga que foi assim muito grande, onde ela achou que ela ia perder o amor da vida dela, mas o Joe simplesmente falou: não, é só uma briga, a gente tá resolvendo, a gente vai continuar fazendo isso dar certo, né? Então aqui ela fala sobre como, ao enfrentar essa situação, ela achou que ela ia perder a outra pessoa, mas na verdade essa pessoa segurou a mão dela e decidiu ficar, decidiu lidar com os problemas ao invés de fugir deles. Então ela aqui promete que se eles sobreviverem a essa situação, ela não vai mais chorar, não vai mais brigar e sempre vai ser dele. Essa é a narrativa que ela constrói em The Great War e é perfeita. A 15ª música é Bigger Than the Whole Sky e é uma música muito triste, talvez seja a mais triste do Midnights com certeza. Talvez com certeza, enfim. Bigger Than the Whole Sky fala sobre perder alguém muito importante, apesar de você ter passado pouco tempo com essa pessoa. E aí você se pergunta como teriam sido as coisas, né? O que teria sido de diferente se isso não tivesse acontecido, se você tivesse tido mais tempo com essa pessoa. Aqui a Taylor canta: eu nunca vou conhecer quem você teria se tornado. Eu acho que a Taylor deixa essa perda, essa sensação de sofrimento e dor por ter perdido alguém, aberta para a interpretação. Numa primeira ouvida, o que eu pensei foi que a temática era bastante parecida com a temática de The One, do Folklore. Mas tem rolado uma teoria na internet, e eu vou falar sobre essa teoria, mas eu vou falar
de uma forma muito... não sei nem qual é a palavra. Eu vou falar, e aí depois a gente conversa. Tá rolando uma teoria na internet de que a Taylor estaria cantando aqui sobre um aborto espontâneo. Um aborto que talvez ela poderia ter sofrido, ou uma pessoa muito próxima a ela poderia ter sofrido. Essa teoria ela é complicada porque ela é extremamente invasiva e desrespeitosa, e toca num assunto que é muito delicado. Então, eu não queria fazer esse vídeo e não falar sobre a existência dessa teoria, porque tem rolado muito na internet. Mas eu não acho que é uma teoria que a gente tem que explorar muito, porque eu acho que não é por aí, assim, existe um limite, existe uma barreira, a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas, da Taylor especialmente, e essa é a primeira e a única vez que eu tô falando sobre essa teoria, a menos que a própria Taylor fale alguma coisa referente a isso. Tá bem? Só porque eu acho que não é respeitoso especular nessa direção. Existe essa teoria, pode ser que seja sobre isso, pode ser que não seja, pode ser que seja uma outra coisa um pouco mais leve, relacionada a perder alguém que poderia se relacionar com você e ter um relacionamento ali romântico, por exemplo, ou até não romântico, e que isso não aconteceu, então você nunca vai descobrir como teria sido a sua vida com essa pessoa, como essa pessoa teria sido se ela ainda fizesse parte da sua vida, tá bem? A 16ª faixa é Paris, e em Paris a Taylor canta sobre tá tão apaixonada por alguém que ela mal consegue respirar. Tão apaixonada que ela não liga pras notícias, não quer saber de fofocas, não se importa se a sua ex-amiga ficou com... se a irmã da sua ex-amiga ficou com um cara que você já tinha ficado no passado, ela não tá nem aí pra fofocas e informações sobre o passado. Ela tá tão apaixonada que às vezes ela sente que ela tá bebendo champanhe mesmo que seja um vinho barato, entendeu? E ela sente que ela tá em Paris, mesmo que ela esteja em qualquer outro lugar, de tão bonito que o mundo é com essa pessoa do lado dela. Essa pessoa faz as coisas parecerem muito melhores do que elas de fato são, muito mais bonitas. E eu também acho que ela tá falando aqui sobre o Joe Alwyn. Eu acho que todas as músicas felizes de amor são sobre o Joe Alwyn. Não tem outra interpretação pra mim, entendeu? A 17ª faixa do Midnights, que no caso é a quarta faixa da 3am Edition. Aí eu tô confusa com essa história de números. Eu vou ignorar os números. High Infidelity, que é uma das melhores músicas também, meu Deus do céu, é muito boa. Essa música explora traição e infidelidade. Aqui a Taylor basicamente admite ter traído um ex-parceiro. No refrão ela pergunta assim: você realmente quer saber onde é que eu tava no dia 29 de abril? E a única pessoa que vem na minha cabeça é o Calvin Harris. Até onde a gente sabe, esse foi o principal relacionamento da vida da Taylor, onde ela saiu por cima. Na verdade, eu diria que esse e o com o Tom Hiddleston. Só que com o Tom Hiddleston, o relacionamento aconteceu de maio a setembro de 2016. Não tem um abril nesse tempo. Antes desse período, ela estava com o Calvin Harris. Ela terminou com o Calvin Harris ali no começo de maio, né? Ali em maio, mais ou menos, de 2016, se não tô enganada. E aí eu entendo que aqui ela tá falando sobre o Calvin Harris mesmo, sobre ter traído o Calvin Harris. E 29 de abril, algumas pessoas perceberam que, se a gente estiver falando aqui realmente de 2016... Nesse dia aconteceu o lançamento de This Is What You Came For, que é a música do Calvin Harris com a Taylor, que ninguém sabia que a Taylor tinha ajudado a compor na época. E foi nesse momento onde o Calvin Harris deu a entrevista, que ele falou que não trabalharia com a Taylor. E também foi 3 dias antes do fatídico Met Gala, onde a Taylor conheceu o Tom Hiddleston, dançou com ele, etc. E também teve a presença do Joe Alwyn. E aí algumas pessoas também linkaram que no dia 29 de abril tinha acontecido a festa da Gigi Hadid, que talvez a Taylor tivesse conhecido o Joe Alwyn nesse dia. Mas não sei, tô aqui só compartilhando as várias coisas que eu vi sobre isso na internet. Eu acho que faz sentido ser sobre essa situação, porque a Taylor basicamente já fez várias músicas dizendo, várias não, né, uma, Getaway Car, dizendo que ela abraçou a primeira oportunidade que ela teve, o primeiro carro de fuga que apareceu na frente dela pra sair de um relacionamento onde ela não estava mais feliz. E esse carro de fuga foi Tom Hiddleston, né, ela canta sobre isso em Getaway Car. Então não tava muito boa pra ela essa situação, ela não queria estar mais nessa situação, e, portanto, ela mudou de um relacionamento pro outro muito rápido. Eu acho que aqui, Calvin Harris. E aí tem uma frase nessa música que, meu Deus do céu, atinge todas as veias e coisas do meu coração. Que é, você sabe que há muitas maneiras diferentes de matar quem você ama. A maneira mais lenta é nunca amar essa pessoa o suficiente. Próxima música é Glitch e é mais uma sobre o Joe Alwyn. Só que agora a música é sobre a improbabilidade dessa relação. Aqui a Taylor pensa que talvez tenha rolado uma falha na Matrix, uma falha no universo, no sistema, porque era pra eles terem sido apenas amigos e de repente eles estão aí juntos há 6 anos. Inclusive ela fala isso, né?
Agora já se passaram 2.190 dias do nosso apagão do amor. E aí, se você faz as contas, 2.190 dias é equivalente a 6 anos, que a mulher é maluca, né? Então já faz 6 anos que eles estão juntos, então o que parecia uma falha no começo se provou como o final feliz que ela merecia. Não o final feliz, porque eu não gosto muito dessa expressão, né? Eles estão vivos e juntos, tem muitas coisas pela frente, mas o lugar feliz que ela merecia e com o qual ela sempre tinha sonhado. Would've, Could've, Should've é uma das maiores músicas dessa era e é uma música sobre o John Mayer. Quem diria, não é mesmo? E eu gosto muito do que a Taylor constrói aqui. Ela namorou o John Mayer quando ela tinha 19 anos e ele tinha 32 anos, ou seja, uma diferença de mais de 10 anos de idade, de 13 anos de idade, numa época em que isso é muito significativo, porque ela era uma adolescente e ele era um homem adulto. Hoje, 13 anos depois, ela finalmente tem a idade que ele tinha quando eles namoraram. Então, hoje, depois de todos esses anos, ela tem a idade que ele tinha quando eles namoraram. E aí ela lança essa música com essa idade, aos 32 anos, e ela coloca essa música na posição 19 da edição 3AM. Então, 19 era a idade que ela tinha quando isso aconteceu. E aí hoje, com essa maturidade, ela enxerga como isso foi problemático. Hoje ela se arrepende, hoje ela entende que ele, de certa forma, roubou a juventude e a inocência dela. Porque ele colocou ela num relacionamento adulto, exigindo dela coisas que uma menina não poderia entregar. Ela canta na música: Give me back my girlhood. It was mine first. Então me devolva a minha infância, a minha adolescência, porque isso era meu. E aí você roubou pra você. E ela se arrepende disso tudo não porque o relacionamento era simplesmente ruim, mas porque ele era um homem adulto e ela era uma criança, uma menina super jovem ainda. Então existia ali um desequilíbrio de poder. Eles não estavam num relacionamento de igual pra igual. O que é que um cara de 32 anos tem em comum com uma garota de 19? E ela fala aqui sobre os reflexos significativos que esse relacionamento teve, colocou na vida dela. Então ela lida com o resultado disso até hoje. Então a gente tem a última música do álbum, que é Dear Reader, e eu acho que é um jeito lindo de acabar esse álbum, porque esse é um álbum sobre inseguranças, medos e reflexões noturnas ao longo da vida da Taylor. E ela termina o álbum com uma música de conselhos pro seu público, pros seus ouvintes, para que a gente lide de maneira diferente com as coisas que ela lidou. E aí eu gosto que aqui ela dá vários conselhos, mas não são conselhos romantizados de superação e de ser a pessoa mais forte, de sair por cima e de... Como é que eu posso explicar isso? Não são conselhos para você relevar coisas que acontecem na sua vida. São conselhos que te permitem que as pessoas que ouçam esses conselhos surtem, se protejam, se reinventem, se vinguem se for preciso e sejam reativas com quem faz mal pra elas, com situações que fazem mal pra essas pessoas. Então eu acho que é muito legal quando ela coloca aqui conselhos que não necessariamente falam pra gente, relevar, deixar pra trás, superar. Não, é tipo, faça o que você tiver que fazer pra lidar com essas situações, né? Ela fala assim nessa música: Querido leitor, se você sentir que tá caindo numa armadilha, você já caiu. Fuja disso. Se você precisar, deixe as suas versões passadas pra trás e se reinvente e recomece. Não aceite conselhos de pessoas que estão desmoronando. Ceda quando puder, mas surte quando você precisar. Tá tudo bem surtar. Você não precisa responder determinadas perguntas e pessoas se você não quiser. O maior luxo da vida é poder manter parte da sua vida em segredo. Poder manter os seus segredos com você sem precisar compartilhar com o mundo. E quando você decidir mirar no diabo, ou seja, na pessoa que te machucou, pra se vingar, certifique-se de que você não vai errar. Então você não precisa superar, você não precisa perdoar todo mundo. Você pode lidar com as coisas de maneira reativa, porque isso também faz parte, porque senão as pessoas pisam em cima de você. É assim que eu enxergo a Taylor finalizando o Midnights com Dear Reader. E essa é a minha análise de 1 hora quase desse álbum, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham ficado até o final. Essas são as minhas percepções dessas músicas. Vocês podem comentar as de vocês aqui nos comentários, deixar nos comentários que eu vou lendo e vou respondendo. Eu acho que eu consegui reunir as principais teorias, as principais interpretações, mas eu posso deixar de passar alguma coisa, então me contem também. E eu quero saber quais são as músicas favoritas de vocês. Eu nunca consigo fazer isso, eu odeio ter que fazer isso. Mas no momento, Midnight Rain tá muito na minha cabeça, Vigilante desde o começo,
Question tem crescido muito pra mim. Anti-Hero, ai, enfim, chega, cansei. The Grey War, Would've, Could've, Should've, High Fidelity. Vou aqui ficar mencionando todas as músicas do disco. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha, mandem pros outros fãs da Taylor. E fiquem de olho porque ainda temos outros conteúdos pra saírem por aqui, tá bom? Um beijo grande e até breve.